Olá, meus caros alunos! Voltamos com a segunda parte da aula Contraceptivos Hormonais. Agora falaremos de uma das moléculas mais usadas na composição dos principais contraceptivos hormonais, que é a progesterona. Quais são as funções da progesterona? A primeira função é a inibição da secreção do hormônio luteinizante. Isso acontece por um feedback negativo. Se a progesterona em altas concentrações inibe o ciclo hipotálamo-hipofisário, consequentemente inibe a produção do hormônio luteinizante, a progesterona, consequentemente, vai inibir a ovulação. Esse talvez seja o primeiro e o principal mecanismo de ação da progesterona como contraceptivo hormonal. Entretanto, essa não é a sua única função. A progesterona também altera o muco cervical, tornando o muco cervical mais espesso, tornando o muco cervical mais hostil para a ascensão dos espermatozoides. Então, os espermatozoides que deveriam nadar no muco cervical até encontrar o óvulo terão maior resistência, maior dificuldade até chegar no óvulo, já que o muco cervical se tornou mais espesso em virtude da ação da progesterona. A progesterona também vai promover a atrofia das glândulas endometriais. Nós vimos que uma das ações importantes para a implantação do concepto é o aparecimento de novos vasos sanguíneos e também de glândulas endometriais que irão produzir secreções. Com essa ação, a progesterona vai interferir na implantação do concepto. E por fim, a progesterona vai alterar a motilidade e a secreção de tubas uterinas, das trompas de Falópio. Com essa alteração, com essa redução da motilidade das tubas uterinas, com essa redução da secreção das tubas uterinas, a progesterona vai impedir o transporte do oócito e o transporte do embrião. Aqui nós temos dois representantes, são vários representantes que são chamados de progestágenos sintéticos. Todos eles são derivados da progesterona. Aqui embaixo nós temos a estrutura da progesterona e em cima dois representantes, que é o gestodeno e o norgestimato, são derivados da progesterona por substituição em grupamentos químicos específicos que fazem com que esses progestágenos sintéticos mantenham a ação de inibição da produção de hormônio luteinizante e ganhem outras funções, ganhem outras ações também, que nós veremos que nem sempre são boas, mas enfim, ganham outras ações também. Então, os progestágenos, eles são derivados basicamente de três origens. Ou eles são derivados da 19-nortestosterona, e como nós podemos ver, eles vão ter ações androgênicas, são derivados da testosterona. É a noretisterona, o levonorgestrel, o gestodeno, desogestrel e norgestimato. Todos eles são derivados da 19-nortestosterona. Também podem ser derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona. 17-alfa-hidroxiprogesterona. Nós temos aqui o caproato de hidroxiprogesterona, o acetato de clormadinona e o acetato de ciproterona. Se eles são derivados da hidroxiprogesterona, eles vão ter ações mais progestínicas. Nós veremos já já uma tabela comparação entre esses progestágenos. E finalmente, nós temos os derivados da 17-alfa-espironolactona, que é a drospirenona. Por ele ser derivado da 17-alfa-espironolactona, ele terá uma ação parecida com a espironolactona, que é a inibição da aldosterona. Aí nós veremos que a origem de cada um desses progestágenos vai dar a eles características e propriedades diferentes e, consequentemente, também ações diferentes. Mas antes de falarmos das propriedades e das características dos diversos progestágenos, vamos falar da capacidade de inibição da ovulação.
Como nós vimos, a primeira ação dos progestágenos é inibir o hormônio luteinizante e esse vai ser responsável pela ovulação. Então, a primeira ação dos progestágenos é inibir a ovulação. Só que a inibição da ovulação ela não é igual para todos os progestágenos. Como nós podemos ver, existe uma concentração mínima necessária para que aquele hormônio, para aquele progestágeno sintético, ele seja capaz de inibir a ovulação. Então, o levonorgestrel, desogestrel e gestodeno, por exemplo, apresentam concentrações mínimas que variam de 0,03 mg a 0,06 mg por dia. Essa concentração, essa dosagem, é a dosagem mínima capaz de inibir a ovulação. Esses progestágenos são chamados progestágenos de alta potência, porque uma pequena dosagem é suficiente para inibir a ovulação. Entretanto, existem outros progestágenos sintéticos que são progestágenos de baixa potência, como é o caso, por exemplo, da medroxiprogesterona. A medroxiprogesterona há necessidade de 10 mg por dia para inibir a ovulação. Também o linestrenol, com 2 mg por dia. Também a drospirenona, também com a dosagem de 2 mg por dia. E também a clormadinona, também na concentração, na dosagem de 1,5 a 2 mg por dia, são considerados progestágenos sintéticos de baixa potência. Então, existe uma tendência natural da redução dos progestágenos. Os novos progestágenos têm sido cada vez mais seletivos, agindo apenas na inibição da ovulação e, consequentemente, produzindo menos efeitos adversos. Nós podemos ver essa evolução. Os primeiros progestágenos apresentavam quase 1000 mg, quase 1 grama de progestágeno para inibir a ovulação. Isso foi reduzido para 750, 250 e hoje, em sua grande maioria, os progestágenos apresentam aí entre 75 e 60 micrograma de progestágeno em cada uma das suas apresentações farmacêuticas. Quais são os efeitos adversos da progesterona? Aqui eu não estou falando dos progestágenos, estou falando da progesterona, ou seja, o hormônio natural. A gente vai ver que os hormônios sintéticos, alguns deles conseguem absorver esses efeitos, ou seja, conseguem ter os mesmos efeitos da progesterona, outros adquirem outros efeitos que não são exatamente os efeitos da progesterona. Então, os principais efeitos adversos são aumento do apetite e também ganho ponderal. Então, muitas mulheres reclamam que a progesterona ou que os progestágenos, que alguns progestágenos sintéticos promovem ganho de peso, aumento do peso corporal, e isso está bem relacionado com a ação da progesterona. Também muitas mulheres reclamam que a progesterona ou que durante o período pré-menstrual há toda uma variação de humor, para mais ou para depressão ou para euforia, essas flutuações de amor, essa depressão que algumas mulheres apresentam também está relacionada às ações da progesterona. Consequentemente, alguns progestágenos sintéticos também adquirem esses efeitos adversos e também apresentam isso como reação adversa na administração dos progestágenos sintéticos. Também a progesterona apresenta como reação adversa a diminuição da libido, fadiga. A progesterona também apresenta como efeito adverso o aparecimento da acne. Isso diz respeito muito mais às suas ações androgênicas do que às suas ações progestogênicas. Nós veremos isso. Também aumento do tamanho das mamas e alteração do metabolismo de lipídios e carboidratos. E a gente vai ver isso também, principalmente relacionado aos progestágenos sintéticos. Então vamos analisar essa tabela aqui que mostra os principais progestágenos sintéticos. E aí nós temos várias colunas e cada uma dessas colunas diz respeito às suas ações. Então, quando a gente produz um progestágeno sintético, o que a gente espera é que esse progestágeno ele apresente efeito progestogênico.
E é isso que apresenta a grande maioria, efeitos progestogênicos. Nós podemos ver aqui que, em sua grande maioria, com exceção desse com sinal de mais ou menos, que é o noretinodrel, todos os outros apresentam uma grande capacidade de produzir efeitos progestogênicos. E qual é o efeito progestogênico que se espera de um progestágeno sintético? O que se espera é a inibição da ovulação. Então, todos eles conseguem inibir a ovulação, por inibir, por feedback negativo, a produção de hormônio luteinizante. Na segunda coluna, nós temos o efeito antiestrogênico. Então, os progestágenos, em sua grande maioria, produzem efeitos progestogênicos e produzem também efeitos antiestrogênicos, ou seja, eles são contrários às ações do próprio estrogênio, do próprio estrógeno natural. Nós podemos ver também que todos eles apresentam um efeito antiestrogênico, com exceção, mais uma vez, aqui do noretinodrel. Obviamente, se eles apresentam efeitos antiestrogênicos, em sua grande maioria, eles não vão apresentar efeitos estrogênicos. Efeitos estrogênicos são inexistentes nos progestágenos sintéticos. Mais uma vez, o noretinodrel ele é exceção a essa regra. Então, a gente pode ver que o noretinodrel ele tem um efeito mais estrogênico do que progestogênico, ou pelo menos ele se divide um pouco entre efeitos progestogênicos e estrogênicos. Vamos analisar agora a quarta coluna, efeito androgênico. Então, como nós vimos, alguns dos progestágenos sintéticos são derivados da testosterona. E por serem derivados da testosterona, eles vão ter efeitos parecidos com a testosterona. Quais são os principais progestágenos que vão ter efeitos parecidos com a testosterona, ou seja, efeitos androgênicos? Nós temos aqui o norgestimato, que é derivado da testosterona, o desogestrel, que é derivado da testosterona, o gestodeno, que é derivado da testosterona, e aqui em cima o levonorgestrel. Todos eles são derivados de 19-nortestosterona. Todos eles vão apresentar intensa capacidade de produzir efeitos androgênicos. E qual é o principal efeito androgênico relacionado aos contraceptivos hormonais? Aparecimento de acne e aparecimento de seborreia. Então, esses anticoncepcionais são os que têm uma potencialidade de causar mais efeitos relacionados à acne e mais efeitos relacionados à seborreia. Na quinta coluna, nós podemos ver os anticoncepcionais, os progestágenos que têm efeitos antiandrogênicos, ou seja, exatamente o contrário do que nós vimos antes. Obviamente, aqueles que são derivados da testosterona não terão efeitos androgênicos, já que eles têm efeito androgênico. Mas nós temos alguns que são inibidores da ação dos andrógenos, são inibidores da ação da testosterona, por exemplo. Nós temos aqui a drospirenona, com efeito androgênico, com efeito antiandrogênico, e principalmente a ciproterona também tem um efeito antiandrogênico. Isso significa o quê? Que esses anticoncepcionais, que esses progestágenos, podem muitas vezes reduzir os efeitos de mulheres que apresentam efeitos androgênicos. Na penúltima coluna nós temos os efeitos glicocorticoides. O que é efeito glicocorticoide? É um efeito de aumentar a taxa de açúcar no sangue, os níveis de glicose no sangue. Isso acontece porque alguns progestágenos, a gente viu que os progestágenos sintéticos, todos eles são derivados da progesterona por modificações na sua estrutura molecular. Entretanto, alguns deles, ao serem alterados, ficam muito parecidos com os glicocorticoides, com os corticoides produzidos pela adrenal e que regulam os níveis de açúcar no sangue. Então, alguns deles conseguem adquirir essa função também. Então, progesterona, a ciproterona, a medroxprogesterona e o gestodeno são os progestágenos sintéticos que têm a maior capacidade de aumentar os níveis de açúcar no sangue. Então, esses anticoncepcionais precisam ser monitorados ou precisam ser administrados com cuidado, principalmente nas pacientes diabéticas. E na última coluna nós temos
o efeito antimineralocorticoide. O efeito mineralocorticoide está principalmente relacionado à aldosterona. Então, a aldosterona ela tem a capacidade de reter sódio, consequentemente de reter água nos túbulos renais. E a aldosterona ela é produzida também por estímulo de estrogênio. Então, ao se administrar estrogênio, o estrogênio estimula a adrenal a produzir aldosterona e essa, consequentemente, vai reter sódio, vai reter água e nós observamos edema nas mulheres que fazem uso de anticoncepcionais desse tipo. Entretanto, alguns desses progestágenos têm a capacidade de inibir as ações da aldosterona, se ligando nos receptores da aldosterona, impedindo que a aldosterona funcione adequadamente, consequentemente impedindo essa retenção de sódio de água, impedindo assim os edemas característicos da ação dos estrogênios principalmente. Quais são os principais progestágenos que têm ação antimineralocorticoide? Nós podemos visualizar aqui na tabela a progesterona propriamente dita e a drospirenona, além do gestodeno. Esses são progestágenos que conseguem inibir as ações da aldosterona, ou seja, são progestágenos que podem ser administrados e vão diminuir a retenção hídrica, vão diminuir os edemas causados pelo uso ininterrupto de anticoncepcionais. Então aqui uma das ações dos progestágenos é atividade antimineralocorticoide, como eu já havia falado, ao usar o etinilestradiol, que é um estrogênio. Esse fármaco ele vai induzir o fígado a produzir angiotensinogênio, angiotensina 1, depois angiotensina 2, e esses compostos, essas moléculas, vão induzir a glândula adrenal a produzir aldosterona. E o que a aldosterona vai fazer? Como eu havia explicado, ela vai reter sódio, ela vai reter água. Ou seja, ela vai aumentar o volume plasmático, ela também vai promover um aumento discreto da pressão arterial, ganho de peso corporal e tensão mamária são os principais sintomas do uso da etinilestradiol, que aumentou a aldosterona. Entretanto, a drospirenona, que é um progestágeno, ao ser associado com etinilestradiol ou isoladamente, vai inibir a ação da aldosterona, consequentemente vai diminuir a retenção de água e de sódio, vai diminuir os problemas da tensão mamária, os problemas do ganho de peso, os problemas da retenção hídrica causada pelo uso de anticoncepcionais. Então, drospirenona tem duas características que fazem dele talvez um dos principais anticoncepcionais usados na atualidade. Uma atividade antimineralocorticoide. Com essa atividade, há a redução da tensão mamária, a redução do edema, a redução do peso corporal e também a redução da síndrome pré-menstrual. Além disso, por apresentar uma atividade antiandrogênica, a drospirenona também reduz a acne e reduz a seborreia. Então, pessoal, chegamos ao fim da segunda parte da aula de contraceptivos hormonais. Nessa aula, nós falamos basicamente das ações da progesterona e dos progestágenos sintéticos. Então, a gente viu quais são as funções de cada um desses progestágenos, quais são esses progestágenos. Na próxima aula, vamos falar do outro grupo de hormônios utilizados em anticoncepcionais, que são os estrogênios. Então, a gente vai falar dos estrogênios, quais são as funções, as ações dos estrogênios, quais são os estrogênios sintéticos utilizados em anticoncepcionais. Não percam a terceira parte dessa videoaula. Vamos falar sobre os estrogênios. Até lá!